Olá, bom dia a todos, a graça e a paz. Quero cumprimentar mais uma vez os meus irmãos, quero cumprimentar os meus amigos, os meus familiares, a todos aqueles que ao longo dessa quarentena têm acompanhado, outros compartilhado, fazendo com que essas reflexões, essas mensagens de fé, de esperança, alcance o maior número de pessoas. E a minha intenção não é me tornar conhecido, mas tornar essa mensagem, essa mensagem tão impactante, que é a mensagem do Evangelho da Graça, alcance de fato os corações, as vidas e as casas nesse período. Amém? Então quero nesta manhã compartilhar um texto com os amigos, com os irmãos, um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 3 e o versículo 13, apenas o versículo 13, que é a narrativa que Marcos vai trazer a respeito da escolha de Jesus pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, tá bom? Diz assim o texto sagrado: Jesus subiu a um monte e chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Os quais vieram para junto dele. Então, os irmãos percebem que essa temática de discipulado, dessa caminhada, de perceber a importância, de percebermos, o que isso implica, o que implica para nós caminharmos ao lado de Jesus. E ao longo das nossas reflexões, tanto minhas reflexões como as reflexões do pastor Weber, nós temos destacado qual a importância, o que isso implica de fato e quais os indícios que mostram que nós temos entendido esse discipulado e que nós estamos desenvolvendo esse discipulado. E hoje, pela manhã, eu quero destacar mais um princípio norteador do discipulado cristão, que justamente está no verso 13, e diz assim: e os quais vieram para junto dele, ou seja, a proximidade, uma característica importante, imprescindível na nossa disposição de caminhar ao lado de Jesus, é a proximidade. Ou seja, o discipulado cristão pressupõe que nós andemos próximo ao Senhor e andemos próximo ao nosso Mestre. Existe um conceito bastante antigo acerca do caminho percorrido do discípulo em relação ao seu mestre. Esse conceito diz que o discípulo ele precisa caminhar nas pegadas do seu mestre, que é um princípio, do discipulado. Mas esse conceito vai dizer que além de perseguir, de andar nos passos do seu mestre, o discípulo precisa se deixar, ser tomado, alcançado pela poeira das sandálias do seu mestre, ou seja, a proximidade, para que ele aprenda, para que ele desenvolva, para que ele perceba, para que ele imite, para que ele veja as reações do seu mestre e assim ele possa seguir. E na nossa caminhada com Jesus, esse princípio e esse conceito vale muito, ou seja, todos aqueles que se propõem a esse discipulado, a essa caminhada, precisa andar próximo de Jesus, seguir as pegadas de Jesus. E não só seguir as pegadas de Jesus, deixar que essa poeira, deixar que esses ensinamentos, deixar que essas verdades, deixar que aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou, esteja sobre ele, esteja sobre a vida do seu discípulo. É esse o discipulado ao lado de Jesus, próximo e deixando ser impactados, por aquilo que é exalado, daquilo que é vivenciado pelo mestre. É esse o conceito do discipulado, de andarmos perto, porque é só próximo ao mestre que nós vamos, porque
parte do princípio que o discípulo, ele é imaturo. Parte do princípio, e se ele é discípulo, é porque ele quer aprender, ele deseja aprender. O desejo máximo de um discípulo é parecer com seu mestre. E para que isso aconteça, essa vivência próxima junto a ele aconteça. Porque de outra forma, não há outra forma de que esses ensinamentos sejam aprendidos, sejam, encharcados na vida do discípulo, tá certo? Quando ele não anda próximo, seguindo as pegadas, deixando que a poeira, das sandálias do mestre alcance a sua vida. Então, meus amados, essa é a nossa reflexão de hoje, para dizer que não há qualquer possibilidade de desenvolvermos o discipulado, uma caminhada ao lado de Jesus, distante dele. A nossa caminhada precisa estar amparada nesse conceito, os quais vieram para junto dele, e tudo aquilo, e Jesus vai dizer assim, mais na frente, eu já não os chamo de servos, porque os servos não sabem o que os seus senhores fazem, mas eu tenho vos chamado de amigo, porque tudo aquilo que o Pai me revelou, eu revelei a vocês. Ou seja, esse andar próximo, essa proximidade, esse estar junto com Jesus, proporcionou aos seus discípulos, homens falhos, homens equivocados nas suas falas, nas suas escolhas, nas suas decisões, mas que ao longo da jornada do discipulado com Jesus, aprenderam do Mestre. Mas por que eles aprenderam? Porque havia uma proximidade. E é esse, irmãos, o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio de caminharmos junto dele, aprendendo dele, percebendo, sendo impactado diariamente pelos seus ensinamentos, porque o mestre sempre tem algo a ensinar o seu discípulo. Com certeza Jesus tem todos os dias algo maravilhoso para nos ensinar, para que através desses ensinamentos as nossas vidas sejam transformadas, e à semelhança desses ensinamentos nós sejamos transformados à imagem do Mestre. Esse também é um desafio do discipulado, nos tornarmos à semelhança, parecidos com o Mestre. Mas para que isso aconteça, nós precisamos, assim como os discípulos que foram chamados por Jesus, vieram para junto dele. Esse é o nosso desejo e precisa ser também a nossa oração hoje pela manhã. Senhor, que o Senhor nos ajude a andarmos perto de Ti, para que os Teus ensinamentos façam parte da dinâmica dos nossos dias, da dinâmica das nossas vidas, para que passo a passo, dia após dia, os teus ensinamentos produzam em mim, produzam em nós um caráter parecido com o do Senhor, parecido com o nosso Mestre, parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, que seja essa manhã a minha oração, a sua oração, a nossa oração. Faze-nos conforme a tua imagem, de acordo com o andar próximo de ti. Em nome de Jesus é a minha oração. Eu desejo que seja a sua oração essa manhã. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Amém. Bom dia a todos.